Eu hoje acordei e pensei, por que não fazer um book haul? Vai ser bonito é fazer a thumbnail, porque eu não consigo pegar nos livros todos, que isto é só uma parte. Lembram-se que eu disse que tinha imensos livros que foram acumulando cá depois. Eu contei, são à volta de 40. Eu já fiz unhaul de mais de 40 livros e agora tenho mais 40 livros. Se bem que há alguns aqui que eu já li e eu acho que vou fazer outro unhaul porque eu tenho de limpar as minhas estantes. Mas vamos deixar de conversa fiada e vamos aos livros. Primeiro vamos começar com os livros em português que chegaram cá a casa nos últimos meses. Uma Paixão de Vermelho de Lauren Heath, que eu não tenho a certeza se aparece no outro book haul ou não. Eu acho que aparece o primeiro. Eu já li este livro. Este livro faz parte de uma série da Lauren Heath, é um romance de época, mas pode-se ler perfeitamente em separada. É a história de Rose e o Duque de Avondale. Se não estou enganada. Sim. A Rose, para sobreviver, é uma vigarista, mas uma boa vigarista. E vai tentar ludibriar o Duque de Avondale, mas a coisa não vai correr bem como ela estava à espera. Eu já vos disse várias vezes em vários vídeos, Lauren Heath foi uma das minhas descobertas de romance de época recentes e é brutal. Gosto imenso como ela desenvolve as personagens, como todas têm falhas, não são todas perfeitinhas, e como ela consegue sempre falar de temas sérios com seriedade, apesar de ser um romance de época. Não é muito frequente, pelo menos eu ainda não tinha encontrado uma escritora que falasse em romance de época destes temas. E continuando na senda do romance de época, A Traição do Duque, de Sarah MacLean, que é o terceiro livro de uma série. Eu li o primeiro, saltei o segundo e li o terceiro. Não penso que vou ler o segundo tão brevemente, porque apesar de eu gostar desta série, da Sarah MacLean, eu estava mais entusiasmada com estes protagonistas. Esta é a história de Grace e Ewan, o Duque de Maverick. Eles conhecem-se, ou conheciam-se, e desenvolveram uma relação de amor-ódio, e Ewan nunca mais tinha visto Grace, até que se reencontram por circunstâncias da vida e a coisa explode. Grace é uma mulher muito desenrascada, criou o seu próprio nicho no submundo e é basicamente a rainha daquele lugar. Don't mess with her. E o Ewan não quer dar o braço a torcer e os dois têm uma relação muito, muito intempestiva. Outro livro que eu também já li, que também chegou cá a casa, foi Juntos Mas Pouco, das Christina Lauren. Esta é a história de Holland, que tem um fraquinho, uma crush, por um músico que ela vê no metro de Nova York a tocar, que é o Calvin. Por peripécias da vida, eles acabam por se conhecer mesmo e acabam por estar numa situação... Ups, fechou-se a luz. A janela. Acabam por estar numa situação em que estão juntos, mas pouco. De seguida temos dois livros que também chegaram recentemente cá a casa e eu também já os li, que foi o Layla, da Colleen Hoover, que toda a gente andava entusiasmada a falar lá fora, e o De Olho Nela, de Kate Stayman London. Eu não vou dizer o que achei dos livros, porque senão nunca mais saio daqui. Isto é um book haul. Isto é um book haul. Não é um wrap-up. Layla é a história de Leeds, que conhece Layla, e eles têm um amor à primeira vista, até que acontece algo de muito grave com a Layla e a relação deles muda, mas Leeds não quer desistir de Layla e leva-a para um lugar, o lugar onde eles se conheceram, mas começam a acontecer coisas estranhas. Isto é um romance paranormal, da Colleen Hoover, e vai sair vídeo de opinião, por isso não me vou alongar nisto. Depois, o fofinho de Olho Nela. Esta é a história de Bia Schumacher, que é uma rapariga plus size com excesso de formosura, como eu, que após criticar muito duramente um reality show tipo Bachelor, em que põe uma mulher a tentar escolher o futuro namorado ou o futuro noivo do mundo de homens, são 25 concorrentes, ela critica o facto de não haver diversidade. Está difícil hoje.
Vocês perceberam? Dislexia hoje está muito má. Falta de café. Ela é própria convidada para ser a protagonista desse reality show e torna-se a Bachelorette, ou seja, tem de escolher numa panóplia de homens quem vai ser o futuro namorado, o futuro noivo. Gosto da ideia das editoras em Portugal estarem a começar a pegar mais nestes livros com diversidade. Yay, consegui! E de porem esta capa que é muito gira e não esconderem o que está no conteúdo deste livro. Também acho que vai sair a opinião, senão vou pôr no Goodreads. Depois um livro que veio comigo do Porto, quando eu estive lá com a Bia e o Hugo, que foi, não sei se foi com eles, se foi quando eu fui lá ver os meus primos, mas é A Grande Solidão da Kristen Hanna. Eu adoro Kristen Hanna. Tem alguns livros dela que eu acho mesmo, mas ela escreveu Rouxinol, que é dos meus livros favoritos deste ano e da vida, e segundo dizem, este vai pelo mesmo caminho. Estava muito baratucho, eu acho que estava a metade do preço e não resisti. Outro livro que eu trouxe, apesar de ainda não ter lido O Teatro dos Fantoches, é O Verão Negro, de M.W. Craven, que é um thriller. Se eu sei o que é o thriller, se já muita gente me falou sobre este livro, já. Se eu estou curiosa, estou. Se eu já li, não. Depois ao meu amigo Hugo, hello Hugo, comprei no Trade Stories, espreitem a página do Hugo, no Trade, A Filha do Reich, de Louise Fane. Basicamente é uma rapariga alemã, um rapaz judeu, um romance holocausto, tudo temas que me interessam. Eu fiquei fascinada pela perspectiva alemã do nazismo, dado que a protagonista é alemã, e estou curiosa por ler. E também comprei ao Hugo A Biblioteca de Paris, de Janet Sickles Charles. Olhem só para esta capa maravilhosa. Que também se passa durante a Segunda Guerra, se não estou enganada. Sobre uma biblioteca em Paris. E, se não me engano, este livro tem duas perspectivas, no passado e no presente. Também já ouvi boas coisas sobre este livro, parece ser mesmo a minha praia e espero gostar. Finalmente trouxe O Equador, de Miguel Sousa Tavares, que, esquecendo um bocadinho a pessoa em si, porque tem aquelas opiniões um bocadinho polémicas, se conhecem o senhor, eu li No Teu Deserto, de Miguel Sousa Tavares, há alguns anos e amei a escrita dele. E este é o mais conhecido dele, portanto, está na altura de ler. Além disso, olhem para estas páginas, muito giras. Os últimos 2 livros traduzidos em português que eu comprei nos últimos tempos foi O Lobo e a Pomba, da Caitlin Woodwiss. Este livro já estava na minha wish em inglês, até que eu vi que ia sair em português. Depois fez parte do projeto da Sandra, do Mil Estrelas no Colo, Somos Todas Duquesas. Comecei a ler, ainda não acabei. E outro livro que também fez parte desse projeto e que eu li, que é Resistir ao Lorde, da Evie Dunmore, que é o segundo livro de uma saga, que o primeiro é Derrubar o Duque e eu adorei. Também já li este, provavelmente vai ter opinião em breve. E agora faço uma mini pausa porque eu tenho de ir buscar a outra pilha de livros. Estes foram livros que eu comprei em inglês. A Court of Frost and Starlight, da Sarah J. Maas, que é a novela entre A Court of Mist and Fury, A Court of Rust and Ruins, estou a pensar na minha cabeça. É a novela que fica entre o A Court of Wings and Ruins e o A Court of Silver Flames. Eu já tinha lido, na altura não quis comprar, porque achava um preço um bocadinho too much para o que é. Li em e-book. Não acho que seja dos melhores trabalhos da Sarah J. Maas, é fofinho. E depois consegui comprá-lo em segunda mão. Já não lembro quanto é que foi, mas acho que foi 12 euros, qualquer coisa assim. E aqui está ele, portanto agora tenho a coleção toda a fazer pandan. Tirando o último que tem uma capa diferente. Depois, Troy, de Stephen Fry, que é o autor de Mythos, um dos meus livros favoritos do ano passado. Estou a ouvir o audiobook, estou a adorar. E como o próprio nome indica, é a história de Troia e de tudo o que levou à queda, ao erguer e à queda de Troia.
o livro ia esparramar-se no chão. City of Girls, de Elizabeth Gilbert, que está traduzida em Portugal como A Cidade de Todas as Mulheres, que tem tido ótimas opiniões, quer no nosso booktube, quer lá fora. E posso dizer que já li? Posso. Mas não vou dizer o que acho, para ser surpresa. Depois, houve alguém no book Instagram que resolveu desviar-me do meu bom caminho. Foi o José. E mostrou-me esta edição ilustrada do John Wayne, do The Boy in Striped Pyjamas, que é ilustrado por Olivia Jeffers, porque como é que é possível resistir a estas edições lindas? E este livro estava na Amazon, tipo, a um preço ridículo, acho que era 10 euros ou 12 euros. Eu sei que era um preço ridículo para o que ele é. E tem estas ilustrações tão fofas. Cinzelas, mas fofas. Era só para vos mostrar um bocadinho destas ilustrações tão fofas e lindas. Depois tenho o Against the Loveless World, da Susana Abdullah, que é um livro que estava no meu radar há algum tempo. É um livro de uma escritora palestiniana que fala sobre uma jovem rapariga que fugiu da guerra israelo-palestiniana. E eu quero ler-se mais sobre o assunto, conhecer melhor, ainda que seja através de ficção, o conflito israelo-palestino, daí ele estar cá. Leiam a sinopse deste livro e vocês vão perceber porque é que eu comprei este livro. E os últimos livros desta pilha é o The Golden Boy, da Abigail Tartellin. Eu já li este livro há alguns anos. Quero muito relê-lo. Eu li em e-book, se não me engano, na altura. Esta é uma história de coming of age e eu lembro-me de ter adorado este livro. Quero muito voltar a encontrar o Max, que é o protagonista desta história. A família do Max está a esconder um segredo e é o facto de Max ser intersex e o facto do estigma que isso traz, quer para a família, quer para o próprio Max. É muito abordado neste livro do que eu me lembro. Quero mesmo voltar a reler, porque na altura eu acho que quando li não estava totalmente focada neste livro, passava-se outras coisas e quero muito voltar a reler. O último que está cá é o The Song of Achilles, da Madeline Miller, que é esta edição linda. Não sei se vocês sabem, mas eu adoro o Kirky, da Madeline Miller. Queria muito ler o The Song of Achilles, a história de Aquiles e de Patroclo, mas eu queria uma edição porque eu sou obsessiva compulsiva, tenho OCD, a condizer com o Kirky, porque as edições que eu encontrava em hardcover não tinham nada a ver e as edições em paperback eram mais pequenas. Eu sei, é estranho, mas é uma pancada minha. Até que lançaram esta edição linda e eu disse, é agora, e aqui está ela. Tem tudo para eu gostar, mitologia grega, Aquiles, Patroclo. Os próximos livrinhos que eu tenho para vos mostrar são miminhos de pessoas extraordinárias e maravilhosas. The Clockmaker's Daughter, da Kate Morton. Ai, agora fui muito British. Daughter. Que foi a Filipa, não a propósito, do Filipa Books, que me enviou. Ela disse que tinha este livro há algum tempo na estante e que se lembrou de mim e que era a minha cara. E realmente é a minha cara. E por cima a Kate Morton é das minhas escritoras favoritas. Mas tive tanta pena. Houve alguém que se adiantou à Filipa, porque eu já tinha cá o The Clockmaker's Daughter em versão hardcover, que foi o José que me ofereceu. Great Minds Think Alike. A Cris enviou-me o The House of the Cerulean Sea. Isto hoje está péssimo. Do T.J. Klune, que eu quero muito ler. Provavelmente será este mês. Já tenho o audiobook. Dizem que é daqueles perfeitos para ler com o audiobook. É sobre a história de meninos especiais. E daqueles que nos dá um pequeno quentinho no coração. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada. Eu lembro-me que alegrou-me muito. Eu estava muito triste nesse dia e quando abri este livro fiquei muito feliz. Depois um livro que foi-me enviado por uma booktuber do Brasil, que é a Adriana, que tem um canal que é Lusofonia, se não me engano, e ela enviou-me o seu livro para eu ler, que demorou imenso a chegar. Pelos vistos, ela escreveu em junho, aqui, e
só chegou em agosto, que é Como Samba Coração. O meu sotaque brasileiro é péssimo. E é provável que eu leia em breve. Obrigada, Adriana. A Lupe, outra grande amiga minha que tem uma conta maravilhosa no Instagram, mandou-me Adrienne, de Jennifer Saint. Dá para perceber que eu tenho uma pequena pancada por mitologia grega, não dá? Este é um retelling da história de Perseus e já estava na minha hoje e a Lupe conhece-me muito bem. A Bia mandou-me o The Girl with the Louding Voice, de Abidare, e Piranesi, da Suzanne Clarke. A Suzanne Clarke escreveu um dos meus livros favoritos, que é o Jonathan Strange e o Mr. Norrell. Ela tem uma escrita muito particular. Eu não sei o que é que trata este livro. Eu sei que assim que saiu eu queria. Parece ter um bocadinho de mitologia grega como inspiração, pela capa e... Muito obrigada, Bia. A Ana do Phoenix Flight mandou-me esta coisa mais fofa, que é o Through the Water Curtain and Other Tales from Around the World, de Puskin Children, que são contos escolhidos e introduzidos para Cornelia Funk. É tão fofo. Ui, aqui o boletim da Ana. Muito, muito obrigada, Ana. É tão fofinho, sério. E eu penso que isto é o último livro que chegou cá a casa como prendinha. Foi a Neuza e a Mariana do extinto Mary Red Hair que me mandaram, que é A Morte Viva, de Vatine Viranda, que é uma graphic novel enorme, um bocadinho dark, mas que tem arte maravilhosa. Acho que também vou ler agora em outubro. E vamos ao último segmento deste book haul, que deve estar enorme, que é edições especiais e edições da Fairy Loot. Redemptor, da Joanne Ifuenco, que é a continuação do livro anterior, lol. Sendo o livro anterior Ray Barrow, que eu gostei imenso, quero muito continuar, isto é uma duologia. Nas caixinhas da Fairy Loot também chegou Witches Steeped in Gold, estas edições maravilhosas da Fairy Loot. Fire with Fire, este é dos que eu estou mais curiosa por ler, que é da Destiny Soria. Pelos vistos é a história de duas irmãs que são caçadoras de dragões, até que uma delas estabelece uma relação com um dragão e a relação entre as irmãs começa a destabilizar. The Prisoner Healer, de Lynette Noni, que infelizmente veio assim e depois, como eu abri a caixa já muito tarde, eles já não me conseguiram trocar. These Hollow Vows, que foi o último livro que me veio na Fairy Loot, da Lexi Ryan, que tem Face, e dentro dessa caixinha vinha também esta surpresa, que era o After Love, da Tanya Byrne, Not Even Death Will Tear Us Apart. E antes de me ir embora, eu perdi a cabeça em edições especiais, claro, porque não há book haul de devaneios da Jojo sem edições especiais. E se preparem, que isto é de uma beleza do Katana. Vem embrulhado em tanto. 2000 years later. From Blood and Ash, da Jennifer L. Armentrout, que é uma escritora que eu quero muito ler. E são tão lindos. Olhem só para isto. Ui! Tcharam! Que é tão lindo. É lindo. O problema vai ser arranjar espaço para isto tudo na estante. Mas... E The Crown of Gilded Bones, que é assim. E é assim. Olhem para estas cores lindas. E aqui está este book haul enorme
Digam se há algum livro que vocês queiram ler ou queiram ter. E vemos no próximo vídeo. Tchau!